Porém, para isto é necessário o quê? Informação. Então, esta é o requisito básico de qualquer ação. Se não houver uma central de informações, onde você tenha a história e a ficha de cada uma das organizações e indivíduos que estão metidos nessa operações contra vocês nunca vão poder fazer nada. Você não pode esquecer que o PT, muitos anos antes dele chegar ao poder, ele tinha um sistema de informações maior do que o sistema de informações do governo. E quem era o chefe, quem era o organizador desse sistema de informações? O seu Zé Dirceu. Então, ele era o homem que tinha, por assim dizer, o SNI do PT na mão. E por isso mesmo ele pôde ser o chefe do mensalão e fazer tudo o que fez. Né? Então, eu estou esperando, quando é que vão começar a ter, vamos dizer, uma central de informações. Central de informações. Por exemplo, um modelo para isto é o site criado pelo David Horowitz, aqui nos Estados Unidos, que se chama Discover the Network, onde ele dá lá a ficha de cada organização militante esquerdista, a biografia dos seus chefes, tudo o que fizeram, etc, etc. Isso nós temos que ter. Tá certo? De modo que sempre que eles se atacarem por um lado, você o ataca por três. Pô. Quer dizer, todas estas pessoas, vamos dizer, têm sempre uma biografia que não é nada recomendável. Né? Então, agora, se você permite que só o adversário tenha as informações na mão e as manipule do jeito que quiser, está perdido. Então, eu creio que o primeiro passo não é fazer nada, é preparar-se para fazer alguma coisa, é fortalecer-se primeiro. E fortalecer-se implica, em primeiro lugar, a posse das informações. Segundo, implica a formação intelectual de uma liderança habilitada a compreender todo o processo. Tá certo? Para isso, é necessário que haja um intercâmbio permanente, como está tendo aqui nesse Congresso, só que não pode ser só no Congresso, tem que ser todo dia. Por exemplo, esse pessoal de esquerda, todos os partidos de esquerda realizam permanentemente reuniões para análise de conjunturas. Fazem centenas de reuniões, nesse mesmo momento, deve estar tendo umas 20 aí pelo país. Reuniões só para análise de conjuntura, só para que uma certa compreensão do processo se espalhe entre as camadas mais altas da militância. Isto aí tem que fazer. E isto precede vamos dizer, qualquer ação. Por exemplo, se... Aqui você já deve ter lido Dostoiévski, né? Então, vocês veem que nas histórias de Dostoiévski, elas se passam em 1840, 1850, 1860, e você vê a intensidade dos debates entre os revolucionários 60 ou 70 anos antes de que viesse a Revolução Russa. Então, este, vamos dizer, intenso trabalho de criar uma espécie de massa crítica é absolutamente fundamental. Agora, como, em geral, as vítimas desse processo só tomam consciência dele quando é tarde demais, então elas querem agir imediatamente. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos para casa, nós vamos reunir as informações, nós vamos formar, vamos dizer, a alta militância para que a coisa possa funcionar, crescer por círculos concêntricos. Ah, mas leva muito tempo. Fala, leva sim. Agora, quanto mais tempo você levar para começar, mais atrasado você vai estar. Não há como saltar etapas nesta coisa. Né? Vocês veem, por exemplo, um tópico em que os cristãos têm conseguido algumas vitórias é no campo do antiabortismo. No entanto, eu vi como começou isto 30 anos antes de que houvesse qualquer atuação pública. A coisa foi preparada muito lentamente, com muita paciência. Eu lhe lembraria uma frase de Goethe: é urgente ter paciência. Ou seja, a situação está tão ruim que se você ficar com pressa, ficar nervosinho, aí é que você vai se danar. Então, tem que começar, mas é pelo começo. Então, é as informações e a compreensão profunda do processo. Contínuo exame. Desse contínuo exame, as vias de ação aparecem
depois quase que naturalmente. Tá certo? Então, eu sei que o Brasil, de modo geral, padece de um praticismo horrível. As pessoas não querem estudar, não querem aprofundar nada, mas elas querem agir. Isto não funciona. Se vocês estudarem um pouquinho a história da esquerda nacional, hoje a esquerda é dominante, mas durante 60 ou 70 ou 80 anos, a única atividade da esquerda foi trocar ideias e tentar compreender o que estava se passando. Quando a esquerda foi derrotada em 1964, ela teve a atitude certa, ela se recolheu e disse: agora vamos discutir até o fundo, aprofundar, até nós entendermos o que aconteceu. Tá certo? Agora, no campo da direita conservadora, seja católica ou não, eu não vejo nenhum esforço desse tipo. Ninguém quer entender o que está acontecendo. Em parte, porque, sendo pessoas que estão convictas de estar instaladas na verdade, porque estão seguindo a mensagem de Deus, elas acham que já sabem a verdade sobre tudo. Eu digo: meu filho, se você souber, né, tudo que Jesus ensinou no Evangelho, né, você só sabe a estrutura mínima da realidade. Né? O resto você vai ter que descobrir. Então, por exemplo, se você pegar, vamos dizer, os 10 mandamentos, eles são uma estrutura fixa e absolutamente imutável. Não é isso? Em princípio, essa estrutura ela se aplica uniformemente a todas as situações possíveis e imagináveis. Só que a variação das situações concretas é tão alucinante, que na maior parte dos casos a simples aplicação de um mandamento é um problema que requer 10 ou 20 anos de exame. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, agora você me esclareça aqui todas as situações possíveis em que o mandamento de não matar não se aplica. Por exemplo, no caso de defesa própria, guerra, etc, etc, etc. Só para você fazer, vamos dizer, o arcabouço teórico dessas exceções já é uma trabalheira. Quando você tiver todas as exceções teoricamente formuladas, você ainda não tem a solução de todos os casos particulares. Cada um deles vai ter que ser examinado. Então, vamos dizer, a sensação que você tem, o sentimento de estar na verdade, contribui para o seu erro. Né? E eu conheço isso aí, o pessoal religioso, praticamente todos eles padecem disso. E, sobretudo, padecem daquele negócio de acreditar assim: olha, Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Né? Eu disse: escuta, sobre a igreja, não sobre você. Ele fez essa promessa para a igreja em geral, não para a sua pessoa. Então, você não está dispensado, tá certo, de agir e dar o melhor de si, contando com a esperança de uma promessa divina. Porque isso aí é você chantagear Deus. E olha, que tu disse que não vai prevalecer, o diabo não vai prevalecer, então agora mexa-se. O número de cristãos que fazem isso, não só na igreja católica, mas protestante também, é enorme. Tá certo? Então, todo o trabalho que os nossos adversários tiveram, tá certo, para armar toda essa cama de gato para nós vamos ter que ter um trabalho muito maior. Isso leva tempo e leva esforço. E não esqueçam, a coisa começa realmente com a informação e a compreensão do processo. Se nós perguntarmos assim: quantos aqui leram o livro da Elizabeth Noelle Neumann? Resposta: eu acho que 2. Eu e mais um outro. Talvez mais. Por que esse livro não está ainda traduzido em português por uma editora católica, para que todos os católicos entendam o processo? Porque ninguém achou que isto é importante. Então, também não basta editar, é preciso que seja distribuído. Cada um dos membros desse congresso, cada um que está me ouvindo, tem que ler este livro e ver como é que as coisas funcionam. Tá certo? E não é só esse livro, são muitos. Por exemplo, livros sobre... Eu lembro quando o primeiro livro sobre a estratégia gramsciana, que foi no Brasil, foi publicado por mim, a não ser os livros dos gramscianos propriamente dito. Né? Quer dizer, numa época em que Antônio Gramsci, segundo as pesquisas, era o autor mais citado em trabalhos universitários brasileiros, não havia um único trabalho a respeito que não fosse gramsciano. Então o primeiro que lançou foi A Nova Era da Revolução Cultural, em 1993. A primeira reação que eu vi a isto apareceu 8 anos depois, quando um general publicou um artigo num jornal militar comentando alguma coisa a respeito. Levou 8 anos para mover o primeiro neurônio
na cabeça das vítimas. Né? Eu digo, olha, esse negócio de espiral do silêncio, também nós estamos falando disso há um tempão. Eu acho um sintoma muito bom, tá certo? Muito auspicioso que exista este congresso. Mas não esqueçam, nós estamos muito atrasados e o que nós temos a fazer é um trabalho gigantesco. Então, a central de informações, né, reunir os livros essenciais, dar permanentemente cursos, conferências e debates só para a compreensão do processo, não é para tramar nenhuma ação. É só a compreensão profunda do processo que vai inspirar as ações corretas nos momentos decisivos. E de fato, eu espero que se crie imediatamente uma central de informações que reúna tudo o que todos nós precisamos saber a respeito do que esses inimigos estão aprontando conosco.